Ensinamentos de Jesus para a sua semana. Bom dia, que Deus te abençoe poderosamente nesse início de semana. Que você acorde hoje com o coração mais tranquilo, com os pensamentos mais alinhados e com a alma mais leve. Que essa semana que começa agora seja uma resposta de Deus para você. Que Ele tire dos seus ombros o peso que você não precisa mais carregar e te mostre com calma e com firmeza o caminho certo para seguir. Você não chegou aqui por acaso. Eu creio que tem um propósito nesse momento. Tem uma palavra aqui que pode tocar exatamente naquilo que você precisa ouvir. Então, antes de seguir, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você recebe nossas mensagens todos os dias e continua fortalecendo sua mente, sua fé e seu coração com palavras que vêm de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você 5 ensinamentos de Jesus para essa nova semana. E esses ensinamentos não são apenas conselhos bonitos, são orientações práticas profundas que podem mudar completamente a forma como você lida com seus dias, com o seu trabalho, com a sua casa, com as suas relações, enfim, com a sua mente. E o melhor de tudo, são palavras do próprio Jesus. Palavras que atravessaram séculos e continuam vivas, transformando quem escolhe ouvi-las. Palavras eternas. Talvez você esteja começando essa semana cansado, talvez esteja animado, ou talvez esteja apenas tentando não pensar muito no que vem por aí. Não importa como você chegou, o que importa é que agora você pode escolher começar de um jeito diferente, com mais direção, com mais clareza, com mais presença. Porque quando a gente aprende com Jesus, a vida não fica perfeita, mas fica mais leve, fica mais verdadeira. E se você sente que precisa disso, de leveza, sabedoria e equilíbrio, esse vídeo então é para você. A gente vai lembrar do que realmente importa. E principalmente, nós vamos colocar Jesus no centro dessa nova semana. Porque quando Ele está no centro, até o caos ganha direção, até o medo perde a força, a dúvida se cala. Se prepare, respire fundo e permita que essa palavra entre no seu coração. Eu te convido a ouvir essa mensagem com seu coração aberto, porque ela pode ser exatamente o que vai mudar o seu jeito de viver essa semana. Primeiro ensinamento: não vivam preocupados com o dia de amanhã. Jesus falou isso no Sermão do Monte e talvez você já tenha escutado essa frase antes. Mas a pergunta que fica é a seguinte: o que isso significa de verdade para a sua rotina? Será que é só sobre ter fé? Ou será que Jesus estava apontando para algo muito mais humano? Pensa comigo. Quanta energia você gasta tentando prever o que ainda nem aconteceu? Quanta coisa você deixa de viver hoje porque sua mente está ocupada demais criando cenários sobre o que pode dar errado amanhã? Jesus não disse isso porque ele achava bonito. Ele disse porque sabia o que essa ansiedade pelo futuro faz com a gente. E é por isso que esse é o primeiro ensinamento dessa semana. E não é só um lembrete espiritual, mas é uma decisão prática. Viva um dia por vez. Quando Jesus disse para não se preocupar com o amanhã, ele não estava te mandando largar tudo ou virar uma pessoa desligada. Ele estava dizendo: volte para o presente. Foque no que você pode resolver hoje. Faça o que dá para fazer agora. E aceite que o controle total das coisas nunca foi seu. A nossa mente adora criar pânico por antecipação. A gente acha que, se pensar em todos os possíveis desastres, vai estar preparado. Mas na prática, só se cansa antes da hora. Apenas sofre dobrado. É como se você começasse a carregar um peso antes dele existir. E isso te esgota, te trava, te impede de ver as possibilidades que estão bem diante de você,
mas que você não enxerga porque está ocupado demais se defendendo de fantasmas. Então, o convite de Jesus é claro: cuide do hoje. Essa semana vai ter 7 dias, mas você só pode viver um de cada vez. E hoje talvez já tenha seus próprios desafios. Não desperdice sua atenção tentando resolver as tempestades de quinta-feira, sendo que ainda é segunda-feira. Quer um exercício simples? Acorde e pergunte a si mesmo: o que realmente precisa da minha atenção hoje? Só hoje. Nem mais nem menos. Faça isso como um compromisso com sua sanidade mental. Porque viver preocupado não é sinal de responsabilidade, é sinal de sobrecarga. E viver sobrecarregado não é viver com propósito, é apenas sobreviver. Esse é o primeiro passo para ter uma semana melhor. Viver menos no futuro e mais no agora. Segundo conselho, seja sim, sim, não, não. Você já parou para perceber quanto da sua energia vai embora só porque você tem dificuldade de falar não? Jesus ensinou isso de forma direta. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Isso está em Mateus capítulo 5, verso 37. E essa palavra vale para mais do que juramentos. Vale para decisões do dia a dia, para promessas que você faz sem querer, para aquele favor que você aceitou sabendo que não podia cumprir, para aquele claro que posso, que na verdade queria dizer eu não posso, eu estou exausto. Essa semana você vai ter oportunidades de dizer sim e de dizer não. Vai ter gente te pedindo atenção, tempo, energia. E o que Jesus está te lembrando é: você não precisa se enrolar para parecer bondoso. Gentileza não é fazer tudo por todos, é ser verdadeiro no que se pode e no que não se pode. Porque quando você aprende a dizer não com sinceridade, também aprende a dizer sim com mais presença. E o outro entende. Talvez não na hora, mas entende. Esse ensinamento de Jesus te protege do excesso, da culpa e do esgotamento. É como se ele dissesse: seja inteiro nas suas respostas, seja claro consigo e pare de viver se traindo só para manter a aparência de alguém legal. Nesta semana, pratique isso. Não como quem se endurece, mas como quem se respeita. Terceiro conselho: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Olha só, tem coisa que só Deus vê, só Deus sabe. E tem coisa que só Ele resolve. Mas a nossa cabeça insiste em querer resolver tudo agora, mesmo aquilo que ainda nem chegou. Jesus disse com clareza: não se preocupem com o amanhã. O amanhã vai trazer as suas próprias preocupações. Esse não é um convite à irresponsabilidade. É um lembrete que você tem limites. Porque o excesso de futuro destrói o presente. O excesso de controle destrói a paz. E às vezes o que você está chamando de planejamento é só medo disfarçado. Você está tentando prever tudo, tentando garantir que nada vai dar errado. Mas a verdade é que a vida nunca esteve completamente nas suas mãos. E tudo bem. Deus não te chamou para ser onisciente. Ele te chamou para ser obediente. Nesta semana, você vai ser tentado a antecipar o sofrimento. Vai pensar no que pode dar errado, no que falta, no que ameaça sua estabilidade. E nesse momento, lembre do que Jesus disse. Lembre que Deus está presente no hoje e que se você focar em viver o agora com verdade, Ele cuida do depois com amor. Confiança não é ausência de medo. Confiança é fé em movimento. É dizer: Deus, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai estar lá. No dia de amanhã também. Então, viva esse hoje e deixe que Deus cuide do depois. Quarto conselho:
Quem quiser ser o maior, que sirva. Essa semana vai te dar várias oportunidades de crescer, mas talvez nenhuma delas envolva aplausos. O crescimento real quase sempre vem disfarçado de humildade. Jesus disse assim: quem quiser ser o maior entre vocês, que seja servo. Isso vira a lógica do mundo de cabeça para baixo, porque o mundo diz assim: destaque-se, e Jesus diz: desça. O mundo diz: mande, governe. Jesus diz: sirva. Servir não é se diminuir, é escolher um caminho de grandeza que não depende da validação dos outros. É ter segurança suficiente para não precisar pisar em ninguém. É ter propósito forte o bastante para saber que o caminho até o topo passa pelo chão. E às vezes, servir é só escutar alguém que ninguém escuta. É mandar uma mensagem para quem você sabe que está em silêncio há dias. É ajudar sem divulgar, amar sem condição, cuidar mesmo sem ser notado. Tem muita gente vivendo com raiva porque confundiu valor com reconhecimento. Mas valor de verdade é o que você tem quando ninguém está olhando. E é aí que Deus age. É no secreto, é no serviço, é na entrega silenciosa que ninguém vê, mas Ele vê. Quinto conselho: eu estarei com você todos os dias. Tem semana que começa como se fosse um recomeço, mas tem semana que já começa com cansaço acumulado, com peso nos ombros, com um silêncio interno difícil de explicar. E é nessas semanas que a gente precisa lembrar do que Jesus disse em Mateus 28, no versículo 20. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus não prometeu ausência de problemas, Ele prometeu presença. E isso muda tudo. Porque uma coisa é atravessar a semana com medo, sozinho, tentando dar conta de tudo. Outra coisa é atravessar sabendo que tem alguém com você em cada passo. Que tem alguém que vê o que ninguém vê, entende o que ninguém entende e sustenta quando tudo parece frágil demais. Essa expressão, todos os dias, é muito mais profunda do que parece. Significa que Ele está lá quando você levanta e não sabe por onde começar. Que Ele está presente naqueles minutos que você perde encarando o teto, sabe? Tentando entender o que está sentindo. Que Ele está do seu lado quando ninguém entende seu cansaço. Quando tudo parece em vão. Quando o peito aperta e você não consegue explicar o motivo. Você não precisa sentir algo extraordinário para saber que Deus está com você. Ele não se revela só nos milagres. Às vezes, Deus se revela no simples. Naquele abraço que você não esperava, naquele café quente que te deu paz sem motivo, naquela música que tocou justo na hora certa. Às vezes, o cuidado de Deus se parece muito com detalhe, mas detalhe nenhum escapa dos olhos dele. E se ele prometeu que estaria com você todos os dias, isso inclui hoje, inclui essa segunda-feira, essa quarta-feira confusa, essa sexta em que você quer sumir. Inclui as boas notícias e as frustrações. Inclui os dias que você quer celebrar e aqueles que você só quer sobreviver. Inclui a mente agitada, o coração cansado e a fé oscilando. Inclui até o momento em que você acha que Ele se afastou, porque Ele não se afasta. É você quem às vezes se perde na correria, mas Ele permanece. Então, respira. Não é sobre você carregar a semana inteira nas costas. É sobre caminhar com quem carrega você. Não é sobre ter tudo resolvido. É sobre lembrar que você não está sozinho, mesmo quando parece. E é isso que muda a semana. Não a ausência de problemas, mas a certeza de uma presença. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: ótima semana. Porque não importa como ela começou,
com pressa, com dúvida ou com dor, ainda dá tempo de vivê-la com propósito, com coragem e com a certeza de que você é acompanhado por algo maior. Jesus não anda à frente para te puxar, nem atrás para te empurrar. Ele caminha ao seu lado, na mesma passada, respirando junto. E mesmo que você tropece, ele continua ali. Então caminha. Se por acaso tropeçar, levanta. Se doer, respira. Se cansar, descansa. Mas não se esqueça, Deus te ama. E é por isso que você pode viver. E é por isso que você pode celebrar. Até o nosso próximo vídeo.